mas para tudo na vida. E reitero, principalmente com a acesso que a gente tem à tecnologia hoje e a informação, principalmente você precisa fazer uma análise crítica, um pensamento crítico e analítico. Isso é essencial, é primordial para qualquer coisa. Por quê? O pensamento crítico e analítico, ele vai fazer com que você pondere e faça uma curadoria do que você está aprendendo, se o que de fato, primeiro, é verdade e se está alinhado com o que tu precisa. Olá pessoal, eu sou Carlos Cabral, Eu sou Rodrigo Salib. sejam bem-vindos a Index Talk. Todo grande avanço começa com uma conversa e essa é a nossa. Estamos no nosso Sexto. sexto episódio, eu ia dizer quinto, mas já estamos no sexto, do nosso podcast. Então estamos muito felizes aí, cada vez melhorando mais. E como de praxe, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, @indextalk no Instagram, @ceg.cabral, @rodrigo.salib. E também fiquem atentos aí, percebam que nós estamos também postando algumas frases todo dia ali, né, relacionada ao nosso conteúdo. Estamos postando alguns cortes aí, então fiquem atentos. E se inscrevam no canal principalmente. Com certeza, com certeza. E todos os nossos episódios, né, eles saem quinta-feira aí a partir das 21h, no YouTube, no Spotify. E também se vocês tiverem alguma sugestão de episódio aí, entrem em contato conosco aí que a gente tá fazendo isso por vocês. Então, vamos lá. Sobre o episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre a primeira lei do Diário de um CEO, né, que é a lei dos 5 baldes. Algo bastante essencial, bastante básico aqui, e é alguma coisa que a gente consegue usar principalmente em todos os aspectos da nossa vida, não só em contextos de empresa, inovação e tudo mais, é algo que a gente consegue usar por tudo. Uma promoção, preciso mudar de área, preciso atingir um objetivo, alguma coisa, então a gente consegue aplicar facilmente a lei dos 5 baldes, e é algo bastante produtivo, e é algo que também nós usamos, né, inclusive estamos usando aqui, né, no nosso projeto, aqui no nosso podcast. Eu uso na minha vida, o Salib usa na vida dele, também nas nossas carreiras, então é algo que a gente está querendo trazer esse conteúdo, compartilhando um pouquinho, né, da nossa vida, do nosso modus operandi aí para vocês. Então, essa vai ser o conteúdo do episódio de hoje, a lei dos 5 baldes. E faz muito sentido isso que a gente traz, né, Cabral? Esse livro ele dá uma base muito grande pra gente, porque o nosso principal pilar que a gente tem aqui é o conhecimento. Para qualquer empresa, para qualquer negócio, a gente precisa ativar esse modelo mental, dizer, é ter humildade de saber que a gente não conhece tudo e buscar esse conhecimento, buscar essa vontade de aprender, que é o principal foco. O principal ponto é a cultura de conhecimento. De nada adianta eu ter um slogan de cultura de inovação dentro da minha organização, dentro de qualquer negócio, sendo que a gente não tem a cultura do conhecimento, a cultura de ensinar. E é por isso que a gente tá aqui todo final de semana, toda semana, toda quinta-feira, trazendo conteúdo para vocês aí, pra gente estar sempre. A gente aprende muito, porque são horas de estudos buscando conteúdo, aprendendo, né, Cabral? Pra gente trazer esse conteúdo especial aí pra vocês. E outra coisa, né, o melhor jeito de aprender é ensinando. É verdade. E isso que você falou ali, né, eu vi uma frase, não lembro se foi no LinkedIn ou foi no Instagram, que basicamente é o seguinte, seja ensinável. Você não sabe de tudo e você não está sempre certo. Então é justamente isso, né, buscar o conhecimento e se aprender, ou melhor, se permitir aprender uma coisa nova. Eu acho que essa é a grande mensagem, né, que a Exato, gente vai exato. vai trazer. E o ponto é a escutativa. Claro, Ser ensinável é ter escutativa. Muitas vezes tu não tá naquela oposição, "Ah não, eu sei tudo, não vou escutar nada", mas tu tá naquele outro lado, cara, será que esse cara que ele tá me falando realmente faz sentido? Mas ao mesmo tempo ter filtros pra ver se aquilo que tu tá recebendo é estimulável para o teu conhecimento, se tu vai conseguir utilizar, aquele conhecimento ao teu favor, né. Então,
Eu acho que é bem na linha que tu tá trazendo aí, e acho que vai ser um baita episódio. E de novo, se inscrevam no canal e assinem o sininho pra toda quinta-feira receber o nosso de novo. Com certeza. E aí, Gabriel, falei que eu vi o assunto de hoje aí, quais que são os 5 baldes aí que tu comentou? Claro, vamos lá então. Vamos contextualizar um pouco, né, hoje. Questão, né, dos 5 baldes. Vou trazer uma provocação aqui, né, pra galera que tá ouvindo aí. Se hoje no seu trabalho, se hoje não, se amanhã no seu trabalho, você perdesse tudo, né, ficasse no nada ali, o que sobraria? Então é essa provocação que eu faço a abertura aí aqui do nosso episódio. Porque os 5 baldes, eles são essenciais para você ter uma carreira inquebrável ou o atingimento de um objetivo de uma maneira bastante implacável, né, você não vai conseguir ser derrubado se você seguir estritamente, né, os 5 baldes. E o que que é, né, são 5 pilares, no livro ele tá os 5 baldes, mas de fato são 5 pilares que é conhecimento, o que você sabe, habilidades, o que pode fazer, né, com o que você sabe, eu tô dando spoiler, networking, quem você conhece, os recursos, o que você possui e por fim a reputação, o que pensam de você. Então esses são 5 baldes e é algo muito importante. Essa ordem, ela não pode ser quebrada. Você precisa seguir ela estritamente. Você não pode atropelar esse processo. O processo de você encher os 5 baldes, ele é muito importante. E é muito importante também que ele seja seguido na ordem correta. Por exemplo, para você fazer alguma coisa, você precisa saber fazê-la. Então eu não posso simplesmente sair fazendo sem saber. Então, por exemplo, reputação, né, sem habilidade é marketing vazio. Eu digo o que eu faço, digo o que aconteço, então vai lá e faz então. Mostra pra nós. Ah, mas não sei. Então, é importante que você tenha o conhecimento, adquira ele, saiba como fazer, como você aplica o conhecimento para você construir a reputação. Você não pode atropelar os, os passos ali, né? Outro exemplo, recursos, né, que é o 4 balde. Sem conhecimento, que é o primeiro, conhecimento e habilidade, é só desperdício. Porque o recurso, o que que a gente fala? É tempo, é dinheiro. Se você não sabe onde você aplicar, você vai desperdiçar. Então, recurso, sem conhecimento, desperdício. Então é por isso que a ordem dos baldes elas tem que ser seguida, né? Sim. E um ponto que tu trouxe bem importante, uma questão, né, e se a gente perdesse tudo, como que a gente começaria? Eu acho que isso é legal mostrar pra galera, cara, se hoje eu e tu, a gente começasse do zero, como que a gente começaria, né? Tem até o livro do Almanac de Nabil Ravikant, é um puta case, assim, quem quiser ler o livro, ele responde essa pergunta, só que o cara ele é um CEO de uma big empresa, e ele trouxe até uma pergunta instigante, que até baseou o nosso tópico de hoje, que é, se ele perdesse tudo, como que ele começaria a empresa dele? Ele, cara, que em 5 anos ele reconstruiu o império que ele tem. Por quê? Porque ele não ia perder nem o conhecimento e nem a habilidade. Exatamente. São coisas que ninguém pode tirar de você. Exato. Uma vez que você aprendeu, que você tá evoluindo, né? Essa grandeza ninguém consegue tirar de você. A sua rede, seu network, por exemplo, cara, puxando na linha do livro do Almanac ali do Naval Ravikant é justamente isso, né? E o que se instiga, né? Se tu fosse pra um lugar que ninguém te Fosse conhecesse, pra China, por exemplo, é, hoje, eu e tu, a gente foi pra China, sem R$ 1 no bolso, sem dinheiro, sem nada assim, ó, assim, ó, sem celular, sem rede de materializou, contato, sem nada. se materializou lá na China, assim, ó, do nada, do nada. Como é que você faria? Então são os 2 baldes, é conhecimento e habilidade. Você precisa dominar algo, você precisa entender de algo, você precisa fazer isso. E aí, com base nisso, esses 2 baldes, esses 2 pilares que vão dar tração para os outros. Então, é muito importante isso, né? Você aprender, e é isso que nós estamos fazendo. A gente tá aqui aprendendo, a gente tá aqui ensinando. Então, tudo é um constante aprendizado. A gente sempre busca, né? Quando a gente tá montando os episódios, a gente estudar bastante, a gente busca referências em livros, em artigos e tudo mais. A gente sempre procura ler, se atualizar bastante, porque são coisas que ninguém vai tirar de nós, Exato. né? Se a gente for para
outro planeta, né, a gente vai ter o nosso conhecimento, nossas habilidades, e a gente vai conseguir se virar. E um ponto importante, de não pular as etapas é buscar o conhecimento e ter habilidade, aqui a gente tá usando habilidade de comunicação, por exemplo, e se, por exemplo, a gente estivesse na China, eu acho que o primeiro ponto que eu ia fazer era servir esse conhecimento para alguém. Ajudar alguma pessoa a chegar a um objetivo com o meu conhecimento. Por Esse é um exemplo, passo para o sucesso, esse né. é um passo para o sucesso, é servir, servir as pessoas. Por exemplo, a gente está servindo o nosso conhecimento, né. Então, de maneira informal, querendo ou não, a gente está ajudando as pessoas a chegarem a algum objetivo. Seja em projetos de Lean, seja em projetos de desenvolvimento de produto, seja em projetos de construção de negócio, seja em, mentorias de carreira. Então, de todos os tópicos que a gente trouxe até agora, a gente está servindo. A gente está pegando os 2 baldes que a gente tem e a gente está usando nossas habilidades, nosso conhecimento para servir. E o Almanac Fabricante ele traz exatamente isso. A estratégia dele seria o quê? Pegar uma rua, pegar um local ali, criar essa rede de comunicação, né, mas sem o conhecimento e sem habilidade, de nada adianta eu ter essa rede de apoio, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você não consegue ajudar ninguém se você não sabe como ajudar. Exatamente. E você não sabe qual e volta, né, você não sabe qual problema resolver. Exato. Então você não consegue ir pra frente, e não tem, né, essa expertise. Importante, principalmente o primeiro balde, ele é o essencial, porque adquirir conhecimento. Quando a gente fala de adquirir conhecimento, a gente fala muito assim, qualidade não é quantidade. Então você tem que adquirir conhecimento e qualidade. E eu abri o episódio, né, a gente abriu o episódio falando o seguinte, né, por exemplo, isso aqui, a lei dos 5 baldes, a gente consegue usar para qualquer aspecto, né, da vida profissional, da vida pessoal. É o que a gente falava antes de iniciar a gravação aqui, né. Exatamente. Isso aqui não é só para uma empresa, não é só para Claro, um negócio, é até para nossa vida pessoal. é para pessoas, exatamente. Então, por exemplo, a lei dos 5 baldes, ele nos ajuda a atingir os objetivos. Exato. Por exemplo, eu quero ser um engenheiro, quero atingir o objetivo de ser engenheiro. Faz sentido eu adquirir conhecimento, por exemplo, sobre gastronomia, sobre veterinária, sobre social media? Não faz sentido. Se você quer muito ter aprender sobre isso, aí é um objetivo pessoal, mas não está alinhado com o objetivo de ser um engenheiro, por exemplo. Você tem que consumir conteúdo de qualidade, coisas que façam sentido para você atingir teu objetivo. Então é muito importante, né, logo nesse primeiro balde, você ter esse filtro, você pensar: "O que eu tô aprendendo, o que eu tô buscando tá alinhado com o meu objetivo lá na frente? É o que eu tô buscando agora?". Até eu vi um vídeo, compartilhei no meu Instagram, os caras fizeram um experimento, eles soltaram 2.000 bolinhas de golfe, uma ladeira, e largaram, sabe quantas bolinhas caíram no buraco? Nenhuma, Provavelmente nenhuma. nenhuma. Por quê? Porque falta direcionamento. Agora bota o Tiger Woods lá, dá uma tacada. Tu acha que ele iria acertar ou não? A probabilidade de acertar, obviamente, numa distância curta, é muito grande do que eu soltar 2.000 bolinhas dispersas. Por quê? Porque ele tem conhecimento do jogo que ele tá jogando, e ele tem a habilidade. E a probabilidade dele acertar o objetivo dele é muito grande. Então não adianta eu largar um monte de ideia, um monte de sugestões aqui, sendo que eu não tenho um direcionamento, eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade para aplicar aquele insight que eu tive. Com certeza. Eu acho que o único jeito de você atingir ou melhor, de você criar um objetivo e atingir ele, é você tendo a metodologia, porque se você não tem não seguir o método, não está direcionado, você só vai ter uma ideia. Exato. É o que a gente traz nos outros episódios. Exatamente, né, hoje a gente falou, né, um projeto sem metodologia, sem clareza, não passa de uma ideia. Então você não vai conseguir atingir para você tirar a ideia, né, do abstrato, tornar ela realidade, trazer para o material, você tem que seguir isso, você tem que alinhar, né, as expectativas, tem que, hã, trazer metodologias, ter um jeito de conseguir executar ela. E só eu querer, eu quero muito ter isso, quero muito ok,
Você tem esse desejo, tá, mas como você vai fazer isso? Ah, não sei. Ah, então o negócio só vai ficar na tua cabeça. Basicamente é isso. E um ponto, sim, que eu vejo também, a visão estratégica, ela tem que estar alinhada. Por exemplo, se eu tenho X conhecimento, até tem um case que eu gosto de trazer nas minhas palestras, que é, hã, imagina tu, certo dia, limpando o terreno da tua casa lá, cortando a grama, passa um cara suado, correndo, uma jaquetinha simples, uma calça simples, e ele para pra conversar contigo, e fala assim: "Gabriel, eu tô trabalhando num foguete. Eu também tô trabalhando, Cabral, num microchip que eu vou implantar em humanos, para os humanos conectar com as máquinas para ele ter ideias e ser muito mais produtivo com esses chips. Eu também, Cabral, tô produzindo uma máquina que ela vai conversar com pessoas, e ela vai dar respostas 40 vezes melhor que um ser humano conseguiria. Tu iria acreditar nesse cara? Tu ia dizer: "Cara, esse cara aí é um maluco". Eu ia dizer assim: "Legal, né? Top, sucesso". Tá fugindo. E eu continuar cortando minha grama ali, né. Por quê? Porque tua visão não tá alinhada com ele. Mas sabe quem passou acabou de passar na tua frente? O Elon Musk. Olha aí, ó. Então a visão, ela tem que estar alinhada com a estratégia. Não adianta eu trocar, que a gente estava falando de network antes, né, não adianta eu trocar figurinha com um cara, com uma pessoa que ela não tá alinhada. Por exemplo, o Elon Musk trocar ideia com o cara que tá cortando a grama ali, que é um senhorzinho ali que vai achar aquilo ali uma viagem, vai dizer: "Bah, esse cara aí fugiu de um manicômio". E tu entendeu a lógica da visão? Com Então, o certeza. conhecimento ele tem que ser aplicado, as habilidades têm que ser aplicadas, mas dentro da visão corporativa do negócio. Então, que nem tu trouxe bem, não adianta eu ser um engenheiro, ser uma pessoa que desenvolve produtos, desenvolve projetos, processos, e eu estar estudando gastronomia. Por quê? Porque a visão ela não está alinhada com a estratégia do negócio. Então, se eu quero chegar num objetivo, eu tenho que ter, primeiramente, conhecimento organizado. Cons Exatamente. Isso que você passou ali é um baita de um insight, tem que estar direcionado. Eh, Aquele exemplo que tu trouxe lá das bolinhas me lembra assim também. Mesma coisa que tu pegar o rifle ali, descarregar 30 bala no escuro ali. Ou depois simplesmente pegar uma sniper, mirar no alvo, você vai precisar de um tiro só. Exato. Então, você acaba desperdiçando recursos, que é o quarto balde, e a gente vai estar trazendo isso. Também que você falou ali do Elon Musk, é justamente o terceiro balde, que são as redes. Mas então continuando, né, sobre os conhecimentos, a gente, cara, quando a gente fala de conhecimento, adquirir conhecimento, algo alinhado com o que você precisa. Então, um conhecimento ele pode ser técnico, ele pode ser contextual, ele pode ser sistêmico, ele pode ser estratégico. Depende muito, né, do que você quer. Mas tem alguns conhecimentos, independente para o lado que você está olhando, para onde que você está mirando sua arma, são essenciais, são básicos para qualquer objetivo. Primeiro de todos, comunicação. A gente traz muito isso no nosso podcast, em todos os episódios a gente traz comunicação. Por quê? Você nunca vai conseguir para frente, dificilmente você vai conseguir atingir seu objetivo sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar, se alavancar e tudo mais. Se você não tem comunicação, você não sabe falar com as pessoas, transmitir o que você precisa das pessoas e também entender o que as pessoas precisam de você, então, dificilmente tu vai conseguir atingir teus objetivos. Tu vai ter muita dificuldade, muito mais dificuldade que você geralmente teria. Então, comunicação é essencial, visão estratégica e visão sistêmica, é isso. Nossa, Olhar para o é, todo. exatamente, olhar para o todo e entender o que você quer e onde você quer chegar, entender os seus objetivos. A visão estratégica você tem que fazer uma reflexão profunda do que você quer chegar, aonde que você quer chegar para você entender o como você tá lá. A gente sempre fala, né, é Exatamente. entender o problema que eu quero resolver. Muitas vezes a gente quer colocar ação antes de entender o problema que eu quero resolver. Então, isso é um negócio que a gente treina bastante e a gente implementa bastante, que é: "Calma, vamos entender o contexto do teu problema, vamos lá, vamos medir ele". E aí tem até o insight aquele que a gente estava conversando antes, da Florence, que ela trabalhava no hospital, né, Cabral.
E aí, até tem uma colinha aqui. Em 1854, Florence Nightingale, ela era uma enfermeira, e aí entra na visão sistêmica do negócio. Tava conversando. Ela percebeu, ela é uma enfermeira e estatística. Ela percebeu que 40% dos pacientes da Guerra da Crimeia, eles vinham a óbito por infecção. Como? Através de uma visão sistêmica. Ela organizou o conhecimento dela que ela tinha como enfermeira, ela coletou dados, ela percebeu que a infecção generalizada ela não nascia do, do, do além, então ela buscou recursos técnicos da enfermagem com a estatística e ela percebeu que a falta de higiene e sanidade no hospital que ela trabalhava era o que gerava o pessoal a vir a óbito. Daqui a pouco o pessoal ele vinha, sei lá, ferido no braço, na Guerra da Crimeia, vinha ferido no braço, uma Cortico. coisa, na perna ali, nada fatal, Uhum. só que por outros fatores acabava Foi que florescendo. exatamente. Então, o problema, Em si né, não era o é corte, né, exato. não era o corte. E aí o que que ela entendeu? Ela entendeu que o problema não era o corte, não era o ferimento, era a higiene e a sanidade do hospital. E o que que ela implementou? Regras, e depois ela até montou uma escola, acho que foi a primeira escola inglesa, se eu não me engano, em 1860, acho que inaugurou. Ela inaugurou uma escola de técnica de enfermagem, onde ela implementou essa metodologia e depois ela foi até reconhecida uma honra ao mérito acho que foi na Inglaterra, se eu não me engano, com a questão do estranhamento, porque ela reduziu de 40% a taxa de mortalidade para 4 ou 2%, não me recordo o número exato agora, para 4% o índice de mortalidade devido à diminuição da infecção ali no hospital. E olha só que insight tá bem alinhado com o que tu traz, né. É o Vo quê? Você vê que não é uma coisa de hoje, né. Não é uma coisa de hoje. E olha quanto tempo foi, o pouco de tecnologia que se tinha lá, Exato. e já se era necessária a visão sistêmica, tipo, Sim. e olha o impacto que isso traz em qualquer coisa. Então, cara, isso que você trouxe aí foi um baita de um case, um baita de um insight, muito bom. E é realmente o que a gente tá falando, né, você precisa entender o contexto como um todo, para você saber o que fazer. Senão você vai desperdiçar recurso, vai desperdiçar energia, vai desperdiçar tempo, não vai conseguir adquirir o conhecimento que você precisa. Então é muito importante comunicação, a visão e, por fim, hoje a gente tem uma gama infinita de conhecimentos aleatórios distribuídos, né, pela internet. A gente tem ChatGPT, a gente tem vários cursos, a gente tem vendedores de sonhos, por aí a gente tem o YouTube, que a gente tem conhecimento de graça, tu acha o que tu quiser basicamente, né, em qualquer lugar. Hoje, se você procurar, você vai achar. Exato, exato. Hoje acho que não existe nenhum problema no mundo, obviamente, talvez se eu procurar uma coisa muito específica, talvez você não encontre, mas a grande maioria dos problemas no mundo tu encontra uma resposta, se souber pesquisar. Se você souber pesquisar, sim. E aí entra uma habilidade muito importante, se a gente também traz e algo, não só para carreiras técnicas, mas para tudo na vida. E reitero, principalmente com a acesso que a gente tem à tecnologia hoje e a informação, principalmente você precisa fazer uma análise crítica, um pensamento crítico e analítico. Isso é essencial, é primordial para qualquer coisa. Por quê? O pensamento crítico e analítico, ele vai fazer com que você pondere e faça uma curadoria do que você está aprendendo, se o que de fato, primeiro, é verdade e se está alinhado com o que tu precisa. Assim, e isso são skills, hoje, que são tão importantes quanto o hard skill. Quando você vai, tentar, por exemplo, uma carreira técnica ou até uma carreira, tipo, na área de humanas ali, comunicação, visão sistêmica e pensamento crítico e analítico. São 3 habilidades primordiais e elas são habilidades básicas, independente qual lado que você está olhando para sua carreira, qual objetivo que você está tentando atingir, você precisa disso. Hoje as pessoas precisam, e hoje a gente vê uma falta, uma carência de pessoas com essas habilidades. Elas são habilidades básicas, são habilidades essenciais, só que são todas soft skills, então elas não hoje, por exemplo, você não tem exatamente um
o ursinho que vai te ensinar isso. Você tem que exercitar, né, você tem que trabalhar com isso, você tem que se expor a isso para você desenvolver essa habilidade. E hoje tá vindo muita gente no mercado que nunca foi exposto a isso. E Ela recebe vou lá procurar um negócio no GPT, a resposta está, beleza, manda pra frente. tu Cara, você sabe não sabe se é, entende? Você não tipo, você precisa questionar. Eu acho que o pensamento crítico analítico a base disso é questionar, né, é justamente duvida de tudo, questiona tudo, pra ver se de fato é. sim. E tu sabe um ponto, sim, que eu vejo nessa tua fala, por exemplo, hoje, na nossa geração, a gente tem o quê? Vídeos curtos, shorts. E esse short é muito a gente pode olhar para a nossa própria estatística do podcast. O vídeo curto ele é muito mais consumido do que o vídeo longo. Por quê? Porque o ser humano hoje, a grande massa dos seres humanos, eles estão treinados a quê? A pegar esse conteúdo curto e consumir. Porque, cara, isso aí, o tempo psicológico, ele é muito saudável. Hoje, a grande massa não tem paciência para ler um livro, para escutar um podcast por inteiro. Por quê? Porque não treina o pensamento crítico, né, que é um ponto que tu traz, e não treina o pensamento invasivo, que é o quê? Cara, é o que eu trouxe também, que é, cara, eu quero aprender sobre esse assunto, e aí tu precisa mergulhar. Que é isso que eu acho que a parte acadêmica, ela te empodera. É como que eu pesquiso, onde que eu pesquiso, quais são as melhores referências, porque quem tu trouxe, tu tem muito material hoje, mas muito mesmo. E isso te deixa tão maluco, de tanta informação, que se tu não souber criar uma trilha lógica e um banco de pesquisa, tu vai ter um grande problema, porque tu vai ter tanta informação, tu vai ter aqueles shorts curtos, e tu não vai conseguir resolver o problema. Acho que o pensamento crítico, ele te ajuda a ponderar se o que você tá Consumindo, consumindo, pesquisando, é bom ou é ruim. Ele vai te trazer isso, sabe. Tem métodos, né, que a gente pode também trazer algum outro episódio pra contextualizar mais, sobre a questão de pensamento crítico. É muito importante, é uma skill hoje que um líder precisa ter, um técnico precisa ter, um especialista precisa ter, um assistente precisa ter. Pensamento crítico e analítico. É algo essencial hoje, acho que é uma das habilidades mais visadas no mercado, é isso. Hoje as pessoas não estão vindo com isso. Mas quando você falou ali do esporte, realmente faz muito sentido, né, você quer o imediato, e hoje é algo que é do momento, né, tá na nossa geração, no na geração que o mundo está hoje, né. Pessoas querem as informações mais rápidas, informações mais condensadas ali, só que em menos tempo. Hoje o que a gente tem é tempo. Hoje, né, a pessoa quer as coisas mais rápida, mais no instantâneo. E é por isso que todos os nossos shorts que a gente faz, eles são minuciosamente calculados. calculados, assim, a gente reassiste infinitésimas vezes o nosso episódio pra gente pegar e trazer um corte que de fato agregue pra vocês, informações importantes. E esses dias estava fazendo, acho que até o último short que a gente fez. Cara, peguei a informação do final do episódio, juntei com a metade, o começo ali, fiz um negócio ali, hã, não digo, como é que eu vou dizer? Como se fosse uma concha de retalho, Construção. sabe. Uhum. Eu fui construindo ali, sabe, uma lógica, né, eu consegui condensar a gente conseguiu condensar basicamente um episódio inteiro num short. Então, se a pessoa quer se aprofundar mais, ela vai assistir o episódio todo. Se a pessoa quer ter o insight ali, né, quer ter algo na hora, e não é ruim você trazer alguns insights, por isso que a gente tenta buscar, né, esses insights ali, você vai ter. Então é muito importante que o pensamento crítico de você separar o que é bom pra você e o que é ruim pra você. O que tá alinhado com o que você quer e o que não tá. E tem uma fonte, hoje, até mesmo se tu olhar no teu próprio celular, tu entrar no Instagram, tu consegue ver a quantidade de tempo que tu ficou no Instagram. Se tu pegar essa quantidade de tempo que tu ficou no Instagram e tu multiplicar por semana, hoje o brasileiro, em média, ele passa em torno de 9 a 10 horas semanalmente conectado no Instagram. Nossa, É muita muito tempo, coisa. é muito tempo. Então, mas de que tipo de conteúdo tu tá consumindo nesse tempo? Imagina 10 horas de estudo semanal. Quanto conteúdo rico tu poderia, encaminhar
pro teu currículo. Por exemplo, eu quero ser um PO, né? Quanto de conhecimento por semana, quanto de tempo eu tô gastando Tô até fazendo um cálculo aqui. pra chegar lá no meu objetivo, né? Então, assim, se tu pegar todo esse tempo que tu gasta num ano Falou 9 a 10 horas por por semana, né. semana, isso é um dado estatístico. Se tu olhar na O mês ele tem 4 semanas, vai ser 36 horas por mês, vezes 12, 432 horas por ano. por ano. Cara, um Divide curso por dia, quanto é que dá? Então é muito tempo, né? É muito tempo que tu fica ali alocado na tela, sendo que tu poderia estar buscando um outro nível de conhecimento e agregando. E, cara, no Instagram tu vai encontrar conhecimento, mas tu vai encontrar conhecimento talvez raso, alguma informação que outra. Mas existe dois fatores que as pessoas vão pra internet. Ou as pessoas vão pra se entreter, que é o que essas redes sociais elas fazem, que elas são sociais, né? Ou elas vão pra aprender. Só que 75% do tempo vai pra entretenimento. pra ver meme. É. Exatamente. Então, tem que encher o balde do conhecimento. Tem que encher o balde do conhecimento e a habilidade tu tem que treinar. Com certeza. Claro, a gente não tá dizendo assim pra a pessoa virar um monge. Eu não vou mais me deter em nada. Mas faz justamente, pratica o pensamento crítico e analítico. E pratica a visão sistêmica. Esse é um site que a gente vai passar para vocês agora, que é justamente isso. Faz uma reflexão sobre o tempo que eu tô gastando, o recurso que eu tô gastando. Aplica o pensamento crítico, aplica a visão sistêmica. O tempo que eu estou gastando hoje, né, no Instagram ou buscando informações na internet, tá alinhado com meus objetivos? Exato. Quanto do meu tempo eu tô gastando alinhado com meus objetivos hoje? Realmente, você pode abrir o Instagram, você pode ver notícia, pode ver morte, você pode ver meme, mas também você pode ver coisa boa, você pode ver conteúdo da Index, coisa que a gente tá trazendo aqui, e é justamente, a gente busca fazer com que a gente consiga agregar nas pessoas, é o conhecimento. A gente tá usando o exemplo do Instagram, mas tem TikTok, tem YouTube, tem outras redes, né, Sim. ali, sociais, mas o algoritmo, ele performa no conteúdo que tu consome. Então, se tu consome conteúdos que te agregam valor, é um ponto. Agora, se tu consome conteúdos que não te agregam, são conteúdos de entretenimento, talvez vai estar sempre com o balde do conhecimento vazio e sempre com o balde das habilidades vazias. Mas o fato não é só o consumo de redes sociais, né? O fato é, os outros times que tu tem ao longo do dia. Quanto tempo tu aloca do teu dia para ganhar conhecimento? E até tem um outro dado bacana. A Google, ela tinha, nos meados ali de 2020, 2019, ali, não me recordo bem certo a data também, um programa que 20% do tempo do funcionário ele gastava para buscar conhecimento. Ele podia gastar 20% do tempo, então 40 horas semanais, podia gastar ali 20% daquele tempo para buscar algum tipo de conhecimento, 8 horas. Cara, é um dia todo. um dia todo. E aí, olha que bacana, desses 20%, sabe o que que saiu de ferramenta? O Gmail. O Gmail nasceu desse método do Google, do funcionário alocar 20% do tempo para buscar conhecimento. Ah, mas eu quero aprender capoeira. Aprende? Obviamente, né, ali tem uma metodologia, mas olha que bacana também no universo empresarial alocar o quê? A oportunidade daquela pessoa ganhar conhecimento, né, pra buscar um resultado depois no final. Mas um principal ponto é, a pessoa precisa querer aprender, ela precisa ter o quê? Escuta ativa e humildade intelectual, pra dizer: "Cara, eu não sei tudo e tá tudo bem". Cada vez que até eu e tu, né, Cabral, a gente sempre brinca, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca informação, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Exatamente, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente é burro. Então, e isso é legal, né, desses 2 pilares, né, do conhecimento e das habilidades. Então tu precisa ter isso e tu precisa o quê? Treinar, treinar, treinar. E daí tu vai ter clareza seguinte: "Pô, hoje se eu pegar um tal função X, será que eu tô preparado ou será que eu tô construindo uma casa de areia?"
Eu posso estar construindo uma casa de areia, é aquela história do lobo mau. Primeiro vento que vem, eu vou cair, meu trabalho ele não foi resultante de nada. Então por isso que tu construir uma base sólida, ela é importante. E essa base é o quê? De novo, conhecimento e habilidade. Os dois primeiros baldes, né, são principais dessa cadeia toda. Então todo esse contexto que a gente deu é basicamente o primeiro balde, conhecimento. E o segundo é habilidade, o que você sabe fazer. E qual que é o terceiro? Vamos falar do terceiro um pouquinho agora. Com certeza. O terceiro balde, ele é a sua rede de conhecimento, né, a sua rede, perdão, sua rede de contatos, Rede de contatos, networking. que é basicamente exatamente o network, quem te conhece. E aí a gente tem 2 coisas, né. Também, assim como o primeiro balde que quantidade não é qualidade, isso também se aplica para o terceiro balde, quantidade não é qualidade. Eu posso conhecer, por exemplo, posso ter um LinkedIn lá que eu tenho 3.000 conexões. Posso ter lá, na época do Facebook, eu sou da época do Facebook, né. O cara tinha 2.000 amigos no Facebook. Tu usou o Orkut? Usei o Orkut. Ah, então tá na época do Orkut, não é na época do Facebook. Era do Orkut, época do Orkut e do MSN. E o Orkut tinha É comunidades. verdade. Comunidade, né, tinha eu gostava do Orkut que eu jogava os joguinhos lá, né. É, isso aí. Aquele O Colheita Feliz lá, acho que era Budipoke também, É, tinha um tinha bonequinho esse lá, lá. fazia um monte de coisa. Mas quantas pessoas você conhece, né, e aí entra na questão também da qualidade, tem algo que a gente chama que é a sua rede eficiente. São pessoas dentro da sua rede que podem lhe ajudar a você chegar no seu objetivo. Não adianta eu conhecer milhares de pessoas, sendo que nenhuma eu consigo mostrar meu trabalho, né, eu não consigo mostrar meu trabalho para nenhuma, ou nenhuma dessas pessoas conseguiria me ajudar a atingir meus objetivos. Por quê? Partimos do pressuposto, somos seres sociais. Então, dificilmente a gente consegue atingir o que a gente precisa sozinho. Por exemplo, sou um líder de um projeto, eu não consigo executar ele sozinho, Não. eu tenho uma equipe. E mesmo que, por exemplo, sou um programador, geralmente o programador ele trabalha um pouco mais sozinho, você tem uma equipe também, né, você Atrás, né? exatamente, por exemplo, dentro do programador, tem o cara que faz o back-end, tem o cara que faz o front-end, né, tem o geralmente, né, a O gerente programação do projeto. exatamente, usa muito ágil, né, tem o Scrum Master, então, de certa forma, você não trabalha sozinho, você não é um exército de um homem só. Não, não. Então, você precisa ter pessoas na sua rede que te ajudem a alavancar onde você precisa chegar, te ajudar nos seus objetivos, ou pelo menos agregar algo, agregar conhecimento, agregar habilidades que te ajudem a chegar onde você precisa chegar. Não adianta eu conhecer um monte de pessoas que ninguém me agrega nada. Por isso que eu digo, network não é tirar foto com gente importante. Network é você ter pessoas boas na sua rede que te ajudem a chegar onde você precisa. E da mesma forma, você também ser uma pessoa boa na rede de outra pessoa, que ajude outra pessoa. Porque volta naquilo que a gente comentou lá do almanaque do Naval. Você precisa servir, né? Esse é um dos passos principais para o sucesso, você servir as pessoas. Você ter um interesse genuíno pelas pessoas. E não digo isso só no almanaque do Naval Ravikant, também tem aquele livro do Dale, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Esse é o livro básico, Best-seller, né? é um best-seller, assim, pra qualquer pessoa que quer ser um líder, quer ser uma pessoa de sucesso. Primeira coisa que ele fala é justamente ajudar as pessoas, ter um interesse genuíno por ajudar as pessoas, sabe. Então o sucesso basicamente ele vem ele é só uma consequência das ações que você faz. Então, além de você ter pessoas boas nessa rede, você tem que ser uma pessoa boa para sua rede, né, para a rede de outras pessoas. Então esse é o terceiro balde, que é a sua rede de contato. E a gente tá falando de rede, a gente tem uma comunidade, né, no WhatsApp, que ela é justamente pra gente trocar ideia. Ali o pessoal entra no privado, conversa comigo, conversa com o Cabral, manda comentários. É importante também comentar no vídeo do YouTube, né? Deixa o teu registro lá do que achou do episódio. Também comenta lá se você quer ouvir de mim, do Cabral aqui, algum insight específico, né, Cabral? Então, a comunidade, ela serve justamente pra gente chegar junto a objetivos. Esse é o principal foco de tu
tá dentro, inserido numa comunidade. Mas é preciso ter pessoas certas dentro dessa comunidade. Somente pessoas que querem estar lá, né? Então é um ponto bem importante que a gente traz, né, Gabriel? Exatamente. Então, nós estamos aqui para vocês. A gente tá fazendo esse projeto, esse podcast, a gente tá, pô, sábado de manhã, cara, podia estar fazendo as minhas coisas lá, podia estar tranquilo. Pô, eu trabalho muito, né, com projeto mecânico de freelancer, podia estar lá desenhando, podia lá projetando. Estamos aqui gravando podcast, estamos aqui compartilhando conhecimento. Porque a gente gosta também, né? Exatamente, a gente gosta, é muito legal. Eu tô muito feliz que tá fazendo isso. O Salib também tá. A gente, cara, assim, a gente. Eu até. Além de 2 engenheiros, eu e o Carlos, a gente é engenheiro formado, somos 2 professores, né, Gabriel? Esse que é o principal ponto que a gente gosta, é levar o conhecimento para as pessoas. Esse é o nosso propósito. Nós Então, gostamos de ensinar. Assim, ó, se tudo isso que a gente tá fazendo melhorou 1% da vida de vocês, nós estamos muito felizes. exato. Porque se esse episódio melhorou 1%, se a gente fizesse, se nós fizermos 100 episódios, cada um episódio melhorar 1%, a gente mudou a vida de uma pessoa. Então esse é o nosso objetivo, a gente tá aqui compartilhando experiências, conhecimentos, método e clareza. Isso que nós estamos aqui. Baita insight, Gabriel. Parabéns aí. Obrigado. Mas é isso aí, né, a gente não só conseguiríamos ter esse insight, se nós não estivéssemos fazendo isso, se nós não estivéssemos buscando conhecimento, a gente não teria esses insights. É verdade. Então a gente aprende muito com E vocês, você e vocês aprendem muito com nós, e exatamente, a gente tá em constante evolução. E o quarto balde é o balde do recurso. Então, os primeiro e segundo balde, você precisa ter a tomada de decisão, você encher ele. Do terceiro balde em diante, são consequências. Então, o quarto balde é recursos. Eu tenho conhecimento, tenho habilidade, tenho pessoas, começar a ganhar recursos agora com preciso isso, de né? dinheiro, preciso de Exatamente. espaço, preciso de encargo, né? Como que eu Preciso faço de isso? tempo. Preciso de tempo, preciso de eu tenho conhecimento, tenho a como tu disse, a habilidade, conheço as pessoas. Aí então, a gente vai pro quarto balde, né, que é recursos pra mim construir minhas ideias, recursos pra mim vamos voltar pro Elon Musk, é um case que eu gosto bastante. Tem um case, até eu anotei aqui, case chamado N1, 2024, da Neuralink. A Neuralink, pra quem nunca ouviu falar, ela é uma startup do Elon Musk, que ela visa nada mais, nada menos que transformar o humano num ex-humano. Às vezes até não posso usar um termo um ciborgue, né? É o ciborgue. né? Que é justamente usar tecnologia, máquina e HM, né? Inteligência humana e máquina. Então, eu achei esse case, cara, muito interessante. Até chama atenção e parece um negócio de ficção científica. Parece distópico, né? Quem já assistiu Cyberpunk vai saber o que a gente tá falando. É um negócio de ficção científica. Eu pensei, cara, será que isso aqui é verdade? E quando eu li a reportagem, cara, eu fui pesquisar a fundo pra ver se isso aqui realmente aconteceu. Sabe o que é mais legal? É verdade, não é de hoje. É de alguns anos atrás isso aí. Sim, sim, já tem outras startups aqui. É um case, isso traz é bem importante, não é um negócio totalmente novo. Foi semana passada que a gente. Não, não. Mas é um negócio que realmente aconteceu. Esse paciente, o paciente N1, ele era um paciente tetraplégico, né? Ele sofreu um acidente, se eu não me engano foi em 2018. E aí, e olha que importância da rede de contatos, do conhecimento das habilidades e do recurso, né? E depois, o quinto balde, a gente já tá dando um spoiler aqui, é a tua reputação. Eu, praticamente, não seria um bom. Eu não sei se eu teria essa confiança, mas o paciente N1, ele teve a confiança de instalarem um microchip. Acho que foi no córtex do paciente. Ah, eu acho que eu teria essa. Essa coragem. Eu acho que eu falei, ó, ô Elon Musk, se eu algum dia eu ter esse episódio aí, eu posso ser o N2, tá? Agora, eu tava vendo também, mas eu vou terminar o raciocínio aqui, depois eu vou falar do que eu tava vendo. Ele recebeu esse microchip e hoje, cara, ele é incrível, assim, ó, ele consegue mexer, literalmente, mexer o computador, o mouse do computador, fazer algumas outras atividades, ele joga xadrez, ele joga RPG e outros jogos, assim, somente o poder da mente. Cara, pesquisem, Case N1 da Neuralink. Vocês vão ver o cara literalmente
o projeto, a gente fez uma pesquisa, né, e realmente, o nome do chip é Telepathic. Ele basicamente ele converte, né, as ondas As ali, ondas, as cerebrais ali, né, do córtex frontal e ele consegue traduzir isso, né, decodificar isso e traduzir em funções, impulsos, em né, impulsos. impulsos para o computador. Exato. E aí eu estava vendo, o case que eu ia comentar. Então o futuro, essa ficção científica, ela não é tão ficção mais Não, como era alguns anos não, atrás, não. né. Que vocês viam os filmes de 60, 80, 90, puxava muito disso. Teve uma época, né, muito distópica, Ficção, de Star ficção, Wars, essas coisas assim, dizer: exato. "Ah, É, não vai acontecer". e nessa época também teve as sociedades científicas que ainda existem, obviamente, mas que o pessoal fez muitas previsões ali, né, sobre como seria a humanidade de uns anos atrás. Quem lembra, por exemplo, do De Volta para o Futuro, né, que principalmente o 2 que ele vai para o No futuro. exatamente, então, vai e muitas coisas ali claro, e muitas coisas não se concretizaram, mas uma coisa que traz desse filme, inclusive, e é justamente no episódio no filme 2 do De Volta para o Futuro que o McFly, ele já adulto ali, ele fazendo reunião com o chefe dele, abre uma TVzona, assim, né, em casa, ele falando com o chefe dele como se ele tivesse um telefone, sabe. Uhum. "Cara, tá Tá na aqui, nossa mão. tá aqui, entendeu, tá aqui. Nossa, abri uma chamada de vídeo com o meu chefe aqui, e falando aqui". Hoje, por exemplo, reunião online que os caras têm no Teams, tem no Zoom, tem no Google Meet, então muita coisa do que se previu está acontecendo. Isso também não é exceção, né. Então, o futuro hoje, nesse contexto, tá mais próximo do que a gente imagina. E aí o outro case que ele estava trazendo era esse aí ainda, eu não encontrei não sei se tá, talvez eu já tenha pode ser alguma coisa, mas era instalação de microchips para problemas de visão. Então, pessoas que são cegas, elas vão conseguir ver a partir também do microchip instalado no cérebro humano. Então eles já estavam fazendo isso, a última reportagem que eu consegui encontrar, eles já estavam testando em macacos, mas tudo isso acontece somente, de novo, porque os baldes, eles são enchidos de forma sequencial. Tu imagina uma pessoa aleatória, assim, te fala: "Cara, vamos abrir uma startup para implantar microchips na cabeça de ser humanos", provavelmente a ideia já tá fadada ao fracasso. A probabilidade disso acontecer é rara, é teoricamente quase impossível. A hora que já denuncia a pessoa lá, já a pessoa já vai presa, né. Ao menos que exato, porque Porque, isso cara, é cura, uma entendeu. ética, a tamanho da ética, ela tem que ser tão grande, mas tão grande, isso Essa reputação, né. a reputação. Isso precisa estar tão controlado, né, Cabral, que a gente trouxe o extremo aqui, obviamente, mas é importante desses insights acho que a galera aprende bastante. Mas as coisas invasivas, assim, principalmente questão de implantes e tudo mais, e também hoje a manufatura aditiva ela tá muito avançada, tanto que, o MIT lá em Massachusetts também eles estão, imprimindo órgãos e tudo mais, eles estão testando em roedores isso, aumentando a expectativa de vida, porque essas coisas, no momento que você entra no corpo humano, antes, né, disso vir, obviamente, a público, na nossa concepção tem que passar por uma ética ali, né, tem que Gigantesca. porque hoje a gente não tá apesar do futuro estar próximo, a gente não está ainda preparado 100% para receber esse futuro. Uhum. Então e hoje também, cara, GPT, hã, dados sensíveis, né, que acontecem, questão de cibersegurança, imagina isso numa pessoa, né. Então, tem que passar por esse crivo Exato. antes, né, tem questões éticas governamentais, mundiais, que tem que ser levado em consideração, com certeza, mas a tecnologia tá aí, e ela tá mais próxima do que a gente imagina. E o nosso quinto balde que a gente traz, ele nada mais ele é nada mais nada menos do que a soma dos outros baldes, que é a tua reputação. Quando você tem conhecimento, aplica o conhecimento através das habilidades, mostra essas habilidades para alguém da sua rede e tem resultado com isso, você constrói consequentemente a sua reputação. Certo. Então não adianta você tentar ter a tua reputação se você não tem habilidade ou conhecimento. É Escrever marketing vazio. post, escrever post no LinkedIn, colocar um monte de coisa lá, e tu nunca entregou o resultado daquilo, de novo, marketing vazio, é o que tu trouxe agora. Marketing vazio. Então, de nada adianta a pessoa falar aos 4 ventos, não provar isso. Por isso que é muito importante, né, a gente se cobra muito também nesse sentido disso, para trazer um conteúdo que de fato nós tenhamos domínio,
para trazer para as pessoas. A gente não vai estar falando de alguma coisa que a gente não sabe. A gente não estudou. Exatamente. Por exemplo, a Neuralink aqui, a gente estudou pra justamente, cara, é um negócio que chama tanta atenção. E, cara, a gente trouxesse isso aqui, a gente não tivesse base científica, a gente não tivesse lido reportagem, olhado vídeos, buscado conhecimento sobre, com certeza a gente não iria trazer, porque a gente não teria o domínio de falar sobre. Então, isso é importante. Por quê? Porque a gente quer criar uma boa marca e reputação. Exatamente. Porque justamente a reputação ela é consequência. Conhecimento e habilidade são decisões. Então, esse acho que é a grande jogada Sacada. aqui, né, a grande sacada. A reputação, ela é basicamente consequência. Então, você não consegue fazer um sem o outro. E é importante que você siga, né, a sequência dos 5 baldes ali, e justamente quando você pega o livro aqui, O Diário de um CEO, e a gente tá falando sobre a primeira lei, é a primeira lei, a primeira coisa que você abre quando você pega o livro é justamente a questão dos 5 baldes, né. O livro não vai me deixar mentir. Os 5 baldes aqui, ó. Uhum. Então, é É a sequência que tem essencial. seguida. Tem que ser seguida dessa forma, não pode atropelar. A gente também traz muito curta o processo, viva o processo. Você vai evoluir no processo. É onde tu vai evoluir, onde tu vai errar, onde tu vai aprender. Ah, mas eu vou passar na tua frente, eu quero. Calma, Tenta lá, eu pode tentar. espero, eu espero. É, Eu tem paciência. paciência. Tem uma vida toda pela frente. Calma, a gente espera, né. Então é isso, é perfeito tua frase, colocação. É curtir a estrada, é curtir o momento, é buscar conhecimento, né, pra que quando te perguntarem: "Ah, tu viu tal paisagem?" "Sim, eu vi. Era a paisagem era assim, 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 assado no quilômetro tal." Por quê? Porque tu curtiu o caminho e tu sabe cada detalhe dele, tu não acelerou. Então, é construir a casa com uma base sólida, com estrutura, para que quando venha o primeiro temporal, a casa não balance ali, não tenha o terremoto profissional. Se tu não não consegue estruturar, né, o teu o que que na verdade, né, é na questão dos 5 baldes, né, como você vai alavancar, como você vai alçar voo, né. Exato. Se você não tá estruturado, é que nem voo de galinha. Você vai, você pode dar uma ascendente, Pode chegar, né. dá uma ascendente e cai. E se você não tem uma sustentação, vai cair no nada ali. É importante você ter. Por isso que a gente instiga vocês nesse sentido. Se te tirassem tudo amanhã, o que que vai sobrar? Conhecimento e habilidade. Só. Só. Se você não tem nenhum nem outro, você não vai ter nada. Então esse é o ponto. Essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui. E galera, a gente chega em mais um final de episódio. Se você gostou, curte e compartilha, deixa teu comentário e principalmente, manda pro amigo lá que a gente vai deixar o link da comunidade na bio. É importante, acessa ali, entra na comunidade que com certeza tu vai estar ganhando muito conhecimento e a gente vai Nós estar também, muito aprendendo conhecimento muito com também, vocês, né. sempre com vocês aí. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Agradecemos aí quem ficou até o final. Agradecemos imensamente aí o apoio de vocês é muito importante para nós. A gente tá aqui para isso. Nos deem um feedback também se, cara, não gostei do episódio, achei que vocês tinham que falar de tal forma. A gente ouve, com certeza a gente tá aqui para vocês. Então, Respondemos todos os comentários. com certeza, do primeiro ao último, do mais positivo até o mais negativo. E vamos lá, a gente tá aqui para melhorar e aprender. E é isso aí. Estamos alinhando os nossos 5 baldes aqui, né? Galera, então, até mais. Até mais.